Senhor presidente, primeiro, a honra de ter esse expediente final presidido por Vossa Excelência. Isso nos prestigia muito. Eu não entraria nesse tema e abordar 3 assuntos, mas diante da provocação do querido professor e deputado Valdec, não posso me furtar de fazer essa crítica. Primeiro, aquela que não considero uma obra, porque é muito simplista e, sobretudo, porque refuta o mais importante, que é a meritocracia e o valor efetivo do trabalho. Então, por óbvio, eu não posso saudar aqui o homenageado por eles numa demonstração hoje de projetos que refutam o trabalho e que valorizam a bandidolatria e a afronta como a propriedade privada, o que esse partido da extrema esquerda, PSOL, sempre nos demonstra. Então, deixado de lado, senhor presidente, as questões ideológicas, são 3 assuntos que são fundamentais e serei absolutamente sucinto. Por ocasião da audiência hoje, em que fizemos a discussão da LDO no âmbito da Comissão de Orçamento, destacar a presença do secretário da Casa Civil, André Moura, presente, do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro também, presentes à sessão, e ali tivemos a oportunidade de discutir. Eu fiz uma intervenção, primeiro valorizando a abordagem do deputado Luiz Paulo. Assim como ele, eu também senti falta de algo mais aprofundado da lavra do governo do Estado no que diz respeito a essa crise que nós estamos enfrentando. Uma crise sem precedentes e que certamente marcará essa nossa geração. Certamente não viveremos uma crise tão grave nessa geração e que terá reflexos econômicos tão devastadores. E justamente por isso eu senti falta, haja vista que é a lei justamente de diretrizes do nosso orçamento e que certamente gerará impactos por ocasião da construção de uma lei orçamentária para o próximo exercício, de algo, de um caderno, de um anexo, de um capítulo, ou algo mais específico voltado para a crise, fazendo uma abordagem macroeconômica dos cenários de inflação, de baixa e de alta da inflação, no eventual intervenção do governo federal de swap cambial, de câmbio do dólar, por exemplo, e outras análises que a gente precisa fazer, considerando esse déficit monstruoso que o Rio de Janeiro já vinha vivendo, tentou ultrapassar de um ano para o outro, mas, em face dessa pandemia, tornou o cenário ainda mais caótico. Esse é o primeiro ponto de abordagem. Faço logo a ilação, senhor presidente, com o fato que eu também trouxe à baila hoje, por ocasião da discussão da LDO, que é a situação dos concursados no Rio de Janeiro. Essa casa, a Assembleia Legislativa, desde o primeiro momento dessa legislatura, ela tem sido tomada às galerias, quase que diariamente, por representantes e pessoas ali, brasileiros e brasileiras, que fizeram concurso público no âmbito do Rio de Janeiro. Deixaram de ser chamados para os seus concursos justamente pela crise econômica. Agora, essa crise econômica se agravando, a possibilidade desses indivíduos serem efetivamente chamados e tomarem posse vai ficando cada vez mais remoto. Há tentativas nessa casa, como, por exemplo, um PL que está tramitando, mas que tem a sua constitucionalidade duvidosa. É algo ainda para discussão. Então, quero deixar claro que, se não for através desse PL, é necessário um esforço. E aí eu falo não só por mim, mas por muitos outros deputados. Aqui presente ainda o deputado Luiz Paulo, que é um deputado que sempre se coloca defendendo a segurança jurídica e o direito daqueles que fizeram concurso público, que é fundamental nesse momento que nós nos debrucemos sobre esse tema, que tentemos buscar junto ao Poder Executivo, ainda que não seja nesse período do coronavírus, mas num futuro muito próximo, um cronograma e, efetivamente, a possibilidade de serem chamados ou não. Temos aqui, muitas vezes, o obstáculo da PGE, da douta PGE, parafraseando o deputado Luiz Paulo, que muitas vezes atrapalha o meio de campo, inclusive com interpretações prematuras, inclusive de constitucionalidade de leis que foram aprovadas no âmbito dessa casa e foram sancionadas pelo Poder Executivo, e, no entanto, a PGE questionando por via inadequada a constitucionalidade dessas leis. Quero dizer que me coloco 100% integralmente ao lado daqueles homens e mulheres que fizeram concurso público, foram aprovados
e devem exercer o seu mistério de servir a população fluminense. Então, eu peço um esforço dessa casa nesse sentido, presidente. O segundo aspecto é um apelo ao Ministério da Saúde para que possamos utilizar o INTO, que já tem uma capacidade instalada, já tem respiradores, já tem unidades de CTI, que possamos utilizar o INTO como mais um hospital específico nesse momento para o tratamento do Covid-19, para que possamos unir esforços com o governo federal, um apelo aqui, e eu não sei se façamos esse apelo, se vamos levar esse apelo ao plenário, à própria Comissão de Saúde, mas que seja um esforço dessa casa para que a gente possa, de forma célere, já ter uma outra unidade específica para cuidar, especializada para cuidar do Covid-19. E o outro tema, senhor presidente, e o último tema para concluir, é justamente aqui parabenizar a atuação da Assembleia Legislativa no sentido de enfrentamento dessa grave pandemia. Eu não me canso de me pronunciar nesse sentido. É fundamental que nós façamos esse esforço como estamos fazendo. Os números que Vossa Excelência cantou anteriormente são números impressionantes de produtividade. Então, é uma contribuição dessa casa com que a gente possa fazer. Cobrei isso hoje ao secretário André Moura, que possamos participar mais das discussões e do encaminhamento das políticas públicas de enfrentamento a essa grave crise. Obrigado, presidente. Uma honra ter Vossa Excelência presidindo o expediente final de forma muito atenta e zelosa e agora recuperado dessa grave doença. Quero dizer que o deputado Quinoploc, embora ele tenha desejado a minha morte, eu, de fato, senti falta de ar no final de semana, estou me cuidando, me resguardando e sempre atento a essa grave doença, essa grave crise que o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo estão enfrentando. Muito obrigado e um forte abraço a todos os deputados.